vitória sobre o nosso Cristo. O nosso Cristo triunfa sempre. E eu quero falar deste Cristo incomparável hoje, junto com você. Nós vamos ao longo do mês de julho falar sobre Ele. Falar sobre Jesus não é fácil. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é aquele que veio até nós, na nossa forma, tomou a nossa forma. Ele é o Filho de Deus. Ele viveu há 2000 anos atrás, Ele nasceu numa cidade chamada Belém. Mas muitos falam desse Cristo ainda um bebezinho, ali recém-nascido, que dependeu de Maria, da sua família, para que ele então fosse crescendo como um bebê, uma criança, um jovem, ele chegasse à sua idade adulta e aquilo que ele veio fazer, ele pudesse fazer. A gente lembra às vezes de Cristo como sendo aquele pregado numa cruz, e nós vamos ver durante a pregação que realmente o Rei incomparável, ele foi pregado numa cruz. Ele morreu a nossa morte. Era necessário, diga necessário, que o nosso Cristo fosse pregado numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em uma abundância. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente lembra desse Cristo, como eu que vim de uma tradição católica, na minha casa tinha aqueles crucifixos gigantes na parede, e lá estava aquele Cristo pregado, como se ele continuasse pregado numa cruz até os dias de hoje. Não é esse. Nós sim falamos de um Cristo crucificado, mas que passou pela cruz crucificado, não ficou nela pregado. E nós sabemos, muito bem claro, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso não está previsto só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo chega a Maria e o anjo Gabriel declara, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Os reinos da terra vêm e vão. Na atualidade, a gente olha um Donald Trump maluco, achando que pode dominar o mundo com a sua caneta, mandando carta de taxa para todo lado, achando que por ser uma nação tida a mais poderosa do mundo, economicamente, ele pode fazer o que quer. Na terra ele pode, mas do jeito que eles são colocados no poder, eles também são tirados do poder, porque o reino deles, o reinado, o trono deles não é eterno. Talvez você pense lá num Putin maluco, que acha que pode sair por aí jogando bomba em todo mundo, ou seja lá quem for. E eles acham que eles podem dominar para sempre, eles querem perpetuar o seu nome na história. Grandes homens, mulheres, já se levantaram, mas todos eles já passaram. Eu quero nesta noite falar com você de um reino eterno, de um rei que não perdeu e não perde, não perderá a sua majestade nunca. Mas esse reino, ele não foi conquistado do jeito que a gente vê hoje, por um voto popular, ou por um outro sistema que se coloca aquela pessoa no poder. Não. Esse reino foi conquistado diferente. Ele foi conquistado em amor, e ele foi conquistado por um ato de sacrifício. E foi cantado, por causa disso, ele está colocado à direita de Deus, e o seu reino não terá fim nunca mais. O apóstolo Pedro, ele falando aos cristãos da sua época, o Espírito Santo, através da carta, nos diz assim: assim
sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra e de grande glória. Você é brasileiro, você tem uma pátria, você tem uma nacionalidade, mas você não é só daqui, você pertence a um outro reinado, você tem uma outra cidadania, você tem uma cidadania celestial. E nesta cidadania, neste reino, você viverá eternamente na presença do seu rei. E lá não existe eleição como existe aqui na terra. Lá quem está eleito já foi eleito e será o nosso rei para todo sempre. Isso é maravilhoso. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O seu Cristo, Ele está vivo, Ele está presente no nosso meio. Cristo, o Rei incomparável. Acompanhe comigo a jornada que esse Rei, hoje incomparável, fez para conquistar este trono, este reinado. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler a palavra poderosa de Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Aí embaixo da galeria está bem? No canto está tudo bem aí? Vocês estão ouvindo bem? Sim ou não? Vamos ver aqui um paradoxo entre o reino do céu e os reinos da terra. Filipenses 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha só que interessante. Aqui começa a forma desse Cristo conquistar esse status, esse cargo de rei eterno, um rei incomparável. Embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ou não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Este é o Rei incomparável, que conquistou o seu reinado não pela força, mas pelo sacrifício. E o primeiro ensinamento que este rei dá aos seus súditos é o seguinte: o rei que se fez servo. Jesus Cristo, o Rei incomparável, se tornou servo. E na sua palavra, Ele nos ensina e Ele nos convoca a fazermos a mesma coisa. Versículos 6 e 7 que nós lemos: sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, eu estou lendo numa versão diferente, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E em João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Reis terrenos exigem que seus servos morram por eles. O nosso rei se fez servo para morrer por nós. Essa é a diferença. É a diferença do reino dos céus e dos reinos da terra. É a diferença de um Cristo poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor poderoso, que pela sua palavra, uma palavra dele, dita, tudo muda, tudo poderia ser alterado. Se ele simplesmente desse um grito, pedisse socorro, o céu enviaria miríades de anjos, centenas de milhares de anjos, e ele seria ali acudido, ele seria cuidado pelos anjos do Senhor. Mas Jesus Cristo prova que ele veio para mostrar a nós que o reino dele deveria ser estabelecido na face da terra, para que nós pudéssemos ter a condição, tivéssemos a oportunidade de vivermos uma nova realidade já na terra. Ele vem na nossa realidade, ele vem na minha vida, ele vem na sua vida, ele vem lá onde nós estávamos perdidos. E ele vem para dizer aos reinos desta terra, a Satanás, que muitas vezes domina reinantes dessa terra, são dominados por ele, que o reino dos céus não está ausente, mas ele está presente, e que a mensagem da cruz não é uma mensagem distante, mas ela é uma mensagem bem próxima daquele que precisa deste Cristo poderoso. A sua vinda do céu, ela não foi tão simples assim, como nós imaginamos. Hoje nós vivemos, nós somos do mundo ocidental, nós estamos 2000 anos após o acontecimento, mas eu tenho certeza que se você não viu, pegue para ver, tem de graça no YouTube, assista ao filme, que foi ali produzido pelo Mel Gibson, sobre a crucificação, para você entender um pouquinho como era esta realidade há 2000 anos atrás. Que morte horrenda, que forma de dizer publicamente que aquele que estava sendo pregado na cruz era a escória, era um bandido, e aquilo era feito para dizer assim, você também pode ser pregado lá, se você se levantar contra o reino da atualidade, contra César, contra o Império Romano. E Jesus, vindo na plenitude dos tempos, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu palácio celestial, pela simplicidade de uma manjedoura. Gente, isso não cabe na nossa cabeça. O Deus Todo-Poderoso ter tomado a nossa forma, sem deixar de ser o Todo-Poderoso, mas sendo totalmente humano. Ele poderia ter nascido no palácio em Roma, ele poderia ter nascido em tantos palácios suntuosos da época, mas de repente ele escolhe vir, nascer numa humilde estrebaria, numa manjedoura, num lugar simples. Tudo isso porque ele tinha o controle, apesar de ser ali naquele momento um bebê nascido, mas Deus nunca perdeu o controle da história, porque 700 anos antes tinha sido profetizado que na cidade de Belém nasceria aquele que o seu reino jamais teria fim. Hoje a nossa palavra não dura um dia. Fala-se hoje, amanhã muda-se. Fala-se hoje, na semana que vem já se falou outra coisa. A palavra de Deus, 700 anos antes, disse: em Belém nascerá de uma virgem
o Salvador da humanidade. E ele não será um simples bebê, apenas. Ele será o Rei incomparável. Ele vem para conquistar o seu reino dessa forma. Ele troca a suntuosidade, ele troca toda a pomposidade dos reinos para dizer que o reino dele é um reino de ponta cabeça. O reino dessa terra quer ser servido. Os reis dessa terra estão lá para serem servidos. O nosso rei veio para nos servir e nos convida a fazer como ele, servindo aqueles que não têm Jesus Cristo, servindo na igreja, anunciando esse reino. Ele trocou o louvor incessante dos anjos, porque os anjos já o adoravam, e os anjos não entenderam nada, quando ele diz assim. Eu fico imaginando uma reunião ali da Santíssima Trindade, dizendo assim: veja, o Luiz Carlos lá, que vai nascer lá no ano de 1900 e alguma coisa, 70 lá, ele é pecador, ele está num lamaçal de pecado. O seu antepassado Adão, veja o que ele fez. Como é que nós vamos resolver isso? E Jesus Cristo fala: eu vou resolver. Mas filho, veja, você deixará a sua glória, você deixará o céu, onde está tudo bem, e você vai na realidade deles. Eles vão bater em você, eles não vão acreditar em você, eles vão te matar. E Jesus, porque Deus nos amou de tal maneira, ele falou: Pai, eu estou disposto a pagar o preço, a substituí-los. O louvor que eu tenho aqui no céu dos anjos, tudo isso que acontece aqui, eu vou trocar pela realidade que eles têm lá na terra. E se necessário chorar for, eu chorarei, para que eles possam sorrir, sendo salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Esvaziou-se dos privilégios da sua realeza, mas nunca perdeu a sua majestade. Ele chegava nas vilas, ele chegava nas cidades, ele chegava na realidade que ele vivia, e os demônios o reconheciam de longe, e eles diziam: ei, Cristo, Filho de Deus, o que nós temos contigo? Viestes nos perturbar? E Jesus simplesmente dava uma ordem, e eles saíam. As enfermidades que estavam dominando a face da terra, reinando, de repente elas encontram com aquele que tem o poder de curar todo e qualquer enfermo. Quantos cegos, paralíticos, aleijados, leprosos, careciam, necessitavam de um toque de cura, um toque de perdão, um toque da graça de Deus. Isso era impossível, mas de repente, na plenitude dos tempos, nasce uma criança, um bebê em Nazaré, em Belém, cresce em Nazaré, e de repente ele chega numa sinagoga, ele abre a palavra de Deus no livro de Isaías, onde estava escrito que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que ele havia vindo para libertar, para curar e para salvar, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E de repente ele fecha o livro, ele olha para aqueles presentes e ele diz: este sou eu. E eles ficam imaginando: mas não é este aí o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua família? Nós não conhecemos os seus irmãos e irmãs? E esse Cristo então começa a ensinar, começa a estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, você é privilegiado, você tirou a grande sorte, por assim dizer. Nós não acreditamos em jogos, né? A gente fala isso num sentido mais figurativo. Você tem em posse um grande tesouro. E o tesouro que você tem em posse você pode ouvir livremente sobre o Evangelho, sobre o Rei que se fez carne, habitou entre nós,
para escrever o teu nome no livro da vida, para perdoar os seus pecados, para inaugurar uma nova era, um novo tempo, não mais um tempo de escravidão espiritual, não mais um tempo de trevas, mas um tempo agora de você poder viver a plenitude do reino de Deus na face da terra, de você viver o mover do Espírito Santo, de você ser e produzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Isso é poderoso. Não estava ao nosso alcance, estávamos perdidos, estávamos condenados. Eu lembro muito bem sobre a minha vida. Eu nasci num lar católico. Minha mãe tinha lá suas imagens, tinha lá a sua forma de devoção, e aquilo era tudo protocolar, era um negócio sem fundamento, e parece que, mesmo sendo criança, adolescente, eu olhava para aquilo e eu falava, mas não é possível, como é que eu posso crer em algo que eu mesmo fabrico? Tendo um pouquinho de habilidade, eu posso ir ali, pegar, moldar o barro, fazer alguma coisa, colocar ali para secar e dizer assim, esse é o meu Deus. Veja que cegueira. Mas um dia, e eu vivi nisso até os 25 anos, olha que coisa terrível, mas um dia, pela graça imerecida, esse reino, este tesouro, esta maravilha, ela se tornou realidade para mim, e eu passei a entender que é só Ele, é só Jesus, não existe outro. Por isso que aqui você ouve culto após culto, reunião após reunião, que só existe um nome, só existe um que é o centro de tudo, o nome dele é Jesus Cristo, e Ele não faz acepção de pessoas, Ele não conhece derrotas, Ele é vencedor eternamente, o nome dele é Jesus Cristo, ó Senhor. Ele precisou vir na nossa realidade, para que Ele pudesse se comunicar conosco. Eu imagino eu chegando lá em Tóquio, no Japão, me colocam lá no centro de Tóquio, e colocam um amiguinho amarelinho do meu lado, e ele começa a falar comigo em japonês. Eu não vou entender nada, porque a única coisa que eu sei de japonês é arigatô, que eu não faço ideia do que seja. Não era impossível a gente se comunicar com o céu, não existia uma forma, foi preciso alguém do céu vir a nós, e Ele veio, Ele falou hebraico, é verdade, mas foi traduzido para nós, para o português, para que a gente pudesse entender que Ele é o Cristo, o incomparável que nos amou e morreu por nós numa cruz. Por isso que hoje é maravilhoso, quando eu pego a palavra de Deus, você ainda tem muitos lugares do mundo, que não é possível você abrir a Bíblia e lê-la publicamente. É proibido. Você está num país que a esta hora, 7 horas da noite, muitas igrejas estão com as suas portas abertas, e o Evangelho, a boa nova, o mesmo Cristo que eu estou falando aqui, estão falando dele por aí. E pessoas hoje, daqui a pouquinho, na hora dos apelos, se curvarão diante deste que morreu por elas, para que elas possam viver a realidade do céu já. Este é o Rei que deixou a sua glória e veio à nossa realidade. Mas, olha só, se a sua vinda foi desta forma, Ele precisou se despojar de tudo que Ele era, para vir na nossa realidade, como que Ele foi coroado, como que Ele foi empossado. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, o rei coroado de espinhos. Diz assim o texto, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós.
Diga aleluia. Sendo nós ainda pecadores. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus pecados, pelo seu castigo, nós fomos sarados. O texto da NVT que a gente coloca ali diz que: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Seu trono foi uma cruz. Sua coroa de espinhos. Seu manto real foi o próprio sangue. Como que esse Cristo foi coroado? Se você vai num país que o sistema ali é uma monarquia, você vê lá um rei, uma rainha sendo coroado, uma coroa é colocada ali na cabeça dele. Num país presidencialista como o nosso, você vê um presidente colocando uma faixa quando ele vai ser empossado. O rei incomparável, o Senhor Jesus Cristo, o seu trono foi uma cruz. A sua coroa foi de espinhos. E o seu manto real foi o próprio sangue dele vertido por nós. E talvez alguém até diga assim: mas isso pode ser algo que não era bem o que a gente imaginava ou o que a gente queria. Mas é assim que deveria ser e é assim que ele conquistou a nossa vitória. Uma coroação gloriosa, ainda que aos olhos fosse algo difícil de assistir, mas ele recebeu uma coroa de dor, para nos dar uma coroa de vida. Ele recebeu uma coroa que representava toda a dor, de espinhos, de machucava-lhe, que ele não conseguia manter aquilo por muito tempo na sua cabeça, para que eu e você pudéssemos ter uma coroa de tranquilidade, termos a condição de dizer que por Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Ele foi zombado como rei, enquanto aqueles soldados cuspiam, eles faziam tudo o que podiam fazer por aquele que, dali a pouquinho, seria pregado numa cruz. Ele já estava condenado neste momento, ele já havia sido julgado, já estava condenado. Mas ele aguentou firme, porque eu e você precisávamos ouvir isso que nós estamos ouvindo nessa noite. Que ele sofreria no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a vida eterna. O seu reinado na cruz, do trono da cruz, ali, pregado na cruz, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que aquela morte horrenda, na verdade, ela estava sendo mostrada para eles, mas o que estava por detrás daquilo era, na verdade, um pagamento. Era ali uma sentença que estava sendo paga, a cédula do pecado, aquilo que nos matava eternamente, estava sendo pregado na cruz e estava sendo colocado sobre a vida de Jesus. E diz o texto que Satanás nessa hora ele estava feliz, alegre, mas veja, Jesus Cristo deve naquele momento ter pensado assim: como isso está difícil, receber o peso da condenação da humanidade sobre mim, o peso do pecado, isso é muito pesado, mas ao mesmo tempo, ao morrer na cruz, ali estava sendo consumada a nossa vitória total. Era a forma de Jesus estabelecer o seu reino eterno, para que nós pudéssemos ser súditos deste rei. E ali, na vergonha de Cristo na cruz, estava a nossa vitória sobre o pecado. Uma lista interminável. Pensa você hoje, quantos anos você já viveu? 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Uma lista interminável de pecados.
E Satanás chega com ela diante de Cristo, fala, está aqui, eles são condenados. E Jesus fala, dá para cá, como foi pregado que domingo, como foi falado na terça-feira, pode deixar, eu pago por eles, eu vou no lugar deles. E aí Jesus Cristo paga na cruz do Calvário o preço da condenação eterna, para que você pudesse ser livre. Assinou o nosso decreto de perdão com sangue real. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, quando ele marca o frontal da nossa alma, quem nos perdoa, né, o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado, ele marca a nossa alma. Por isso que um dia, quando você chegar no céu, essa marca do sangue, ela estará no frontal da sua alma, e isso lhe será de passaporte, para que o inimigo não ceife a sua alma. Eles cuspiram nele, se ajoelharam em escárnio, dizendo, salve o rei dos judeus. Mas mal sabiam eles que em sua zombaria, estavam declarando a mais profunda verdade. Naquele momento, naquela cruz, que se tornou seu trono de dor, ele estava reinando, reinando sobre o pecado, reinando sobre as trevas, reinando com a única arma capaz de estabelecer o seu reino eterno, o amor sacrificial do Filho de Deus por nós. Aleluia! Isaías profetizou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isto é linguagem de decreto real. O rei, vendo seus súditos condenados à morte pela rebelião, assume ele mesmo a nossa penalidade. Ele sobe ali, naquele lugar, chamava-se patíbulo, uma escadinha, onde o condenado era colocado, onde era colocado o traidor, para receber a sentença. Ele ali foi colocado, e com o seu próprio sangue, como um traidor, ele vai no nosso lugar. Ele assina o nosso perdão. A cruz, ouça essa que essa é boa, não foi a interrupção do reinado daquele Cristo, o rei dos judeus, foi a consumação, porque a sua última palavra na cruz, nessa terra foi, está consumado. O pagamento do perdão do seu pecado, do seu pecado, do seu pecado, a sua culpa, a sua culpa, a sua culpa, a sua culpa, você que está assistindo pela internet, a sua culpa foi paga na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Esse Cristo é maravilhoso, ele é o rei incomparável. Ali ele pagou o preço, para comprar para si um povo, quem é povo de Deus diz amém, e inaugurar um reino de perdoados. Nós pertencemos a um reino, onde o pecado não tem mais poder, onde a morte não tem mais poder, onde o inferno não tem mais poder, onde as trevas não tem mais poder. O reino da luz, o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o diabo pensou, imaginou que ele morrendo na cruz, seria o fim. E eu não imagino aquele sábado da morte de Cristo. Na sexta-feira ele morre, ele é colocado no túmulo de José de Arimateia, ali ele fica à noite, e aquele sábado terrível, onde eles não tinham mais Jesus. E o inferno estava em festa. Mas o interessante é que esse rei não veio só para morrer, mas ele veio para triunfar sobre a morte, como nós estamos falando. O rei que venceu o próprio túmulo. Eu nunca vi,
E olha que eu conheço todos os 9 cemitérios de Campinas. Todos eles. E eu já fui lá muitas vezes. Eu nunca vi um morto sair do túmulo e dizendo assim, ressuscitei. Nunca vi. Eu nunca vi o morto sair do caixão e levantar. E olha que eu já fiz muitos enterros. Talvez tenha faltado fé para orar para sair do túmulo, mas a gente tem que ter sabedoria. Mas nunca vi. Mas o fato é que Jerusalém, no domingo de manhã, bem cedo, vivenciou isso. Eu não sei se naquele jardim tinha alguns passarinhos ali nas árvores, eu não sei, porque os soldados, diz a palavra de Deus, que eles saíram correndo, porque na verdade aquele lugar estremeceu, aquele lugar, assim como quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, quando Jesus ressuscita, aquele lugar estremece, e aquela pedra é rolada, e Jesus Cristo sai daquele túmulo vivo, para vencer eternamente, e Ele venceu eternamente a nossa morte. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, Ele mesmo falando, Jesus Cristo, eu sou o que vivo. Olha lá, eu que vivo, fui morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não merece. Vamos ler esse texto em voz alta? Vamos lá? 1, 2, 3, leia. Aleluia! Olha esse outro aí, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, olha ali, esse precisamos ler junto também. Vamos fazer essa pergunta? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que é o aguilhão? O aguilhão é aquela picada que se dá, né? Fala que o escorpião, quando ele pica, a questão é a picada. Esse é o aguilhão, aquilo que fere. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, aquilo que é o seu poder maior? Olha a sequência, ó, que lindo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. A morte, ela exige o tributo de todos os reis desta terra. E os reis dessa terra estão por aí sepultados. Se você vai por aí afora, pelo mundo afora, lá está os seus túmulos, e lá eles estão sepultados. O nosso rei invadiu o território da morte, e a conquistou, e conquistou a vida eterna para nós. O nosso maior inimigo já foi derrotado. Ele venceu. Cristo venceu a morte no meu lugar, no seu lugar, para que pudéssemos ter a vida eterna. Irmãos, são princípios básicos do Evangelho, que muitas vezes nós esquecemos, que muitas vezes nós não enfatizamos para nós mesmos, naquele momento que, às vezes você está ali passando por uma situação ou outra, ou que você de repente esquece de quem é o seu Cristo e de quem é aquele que você escolheu como seu Senhor e Salvador. Eu dizia agora há pouco, muitos velórios já fiz. E é muito interessante quando você vai fazer o velório de uma pessoa que é crente em Cristo Jesus, e que a família também é crente. Ali há um sentimento de perda, há um sentimento de, poxa, nosso ente querido, nosso pai, nossa mãe, sei lá quem, está indo embora.
Mas ao mesmo tempo há uma esperança instaurada de logo mais a gente reencontrar aquela pessoa. Porque aquela pessoa tinha Cristo como seu Senhor e Salvador. E às vezes eu fico imaginando, trago na minha memória assim uma imagem. Eu já assisti desenhos animados. Quem já assistiu desenho animado diz amém. Já assisti. E chegava aquela morte com uma foice enorme assim, uma sombra preta. Não lembro o desenho que tinha aquele lá, mas vinha, chegava assim. Ela vinha para buscar aquele que era para ser morto. E levava embora. Você sabe que isso acontece o tempo todo na face da terra. A morte ceifa. Mas o interessante é que, quando um crente vai passar da morte para a vida eterna, porque ele não morre, o diabo manda os seus enviados. A morte vem. Eu não sei se ela vem nessa imagem, mas vem. E ela chega. Mas quando ela chega, no momento da morte de um crente, ela é capaz de observar apenas a morte física da carne. Porque quando um crente morre na terra, a alma dele imediatamente é resgatada por um anjo e é levada à presença de Deus. Então ela não tem poder sobre nós. Ela pode vir, ela pode achar que ela é poderosa, ela pode até matar a nossa carne, mas a nossa alma está garantida. Porque o nosso Cristo já venceu por nós. Ele já venceu a morte, Ele ressuscitou, e essa é a boa nova do Evangelho. Não importa se é pecador, se é muito pecador, se é menos pecador, se é brasileiro, se é alemão, se é argentino, se é chinês, não importa. Mas aquele que se coloca de joelhos diante do Rei incomparável, se rende a Ele, aceita Ele como seu Senhor e Salvador verdadeiramente, essa pessoa passa a viver uma nova realidade. Ela não tem mais só uma cidadania terrestre, mas ela tem uma cidadania celestial, e nessa cidadania o inferno não pode tocar. Você viverá para sempre. Aleluia. O túmulo selado era a prova da vitória da morte sobre todos os reis da terra. Mas nós já vimos isso representado pela nossa equipe de artes. O túmulo do nosso rei. Naquele lugar, o nosso rei fez tremer e transformou aquele túmulo em um portal de vida eterna. Jesus Cristo venceu a morte. Ele se levantou, não como quem queria escapar, sair correndo, mas como quem que tinha a vitória total em suas mãos. E Ele coloca isso à nossa disposição. Por isso que Ele é incomparável. Não há como comparar alguém a esse rei. Ele está sentado hoje à destra de Deus. O seu nome, diz o texto bíblico, que hoje é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele convida a todos, Ele convida esta terra, Ele convida esse mundo tenebroso a se prostrar diante dEle em tempo. E olhe que o tempo está acabando. Hoje quem se prostra diante de Jesus Cristo, recebe não um Cristo que julga, mas um Cristo que é o nosso intercessor, aquele que pode perdoar, pagar a nossa culpa. Mas um dia, querendo ou não querendo, talvez você diga: pastor, eu tenho falado de Jesus para tantas pessoas, eu tenho evangelizado, eu tenho dito às pessoas: vamos lá, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas as pessoas não querem. Você também não queria, eu também não queria. O meu processo não foi simples. 2 anos, uma pessoa me evangelizando, 2 anos, para que eu pudesse, pela graça e misericórdia do Senhor, entender que eu tinha que aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje, as pessoas que
que se prostram diante de Jesus Cristo recebem perdão, recebem graça, recebem a vida eterna. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante deste Rei poderoso. Naquele dia, alguns para receber, assim, a declaração total de viver eternamente na presença de Deus, a vida eterna. E alguns receberão ali uma fala de separação eterna, porque naquela hora ele não será mais advogado, ele será juiz, ele só dará o veredito que aquela pessoa escolheu, aceitar ou não o Cristo, aquele que é o Rei incomparável. Por isso, em tempo, hoje, agora, nós precisamos entender quem é o nosso Cristo e como Ele fez para estabelecer esse reino. Você pertence ao reino do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer agora